Otimização de desempenho de programas. A otimização de desempenho é um aspecto fundamental da programação. Embora o objetivo principal ao escrever um programa deva ser garantir seu funcionamento correto sob todas as condições possíveis, há muitas situações em que fazer um programa executar rapidamente também é uma consideração importante. Se um programa precisa processar quadros de vídeo ou pacotes de rede em tempo real, uma execução lenta não fornecerá a funcionalidade necessária. Quando uma tarefa computacional é tão exigente que requer dias ou semanas para ser executada, torná-la apenas 20% mais rápida pode ter um impacto significativo. Escrever um programa eficiente requer vários tipos de atividades. Primeiro, devemos selecionar um conjunto apropriado de algoritmos e estruturas de dados. Segundo, devemos escrever código-fonte que o compilador possa otimizar efetivamente para transformar em código executável eficiente. Para esta segunda parte, é importante entender as capacidades e limitações dos compiladores otimizadores. Mudanças aparentemente pequenas na forma como um programa é escrito podem fazer grandes diferenças em quão bem um compilador pode otimizá-lo. Algumas linguagens de programação são mais facilmente otimizáveis que outras. Recursos do C, como a capacidade de realizar aritmética de ponteiros e conversão de tipos, tornam desafiador para um compilador otimizar o código. Os programadores geralmente podem escrever seus programas de maneiras que facilitem a geração de código eficiente pelos compiladores. Os compiladores modernos empregam formas sofisticadas de análise e otimização, e eles continuam melhorando. No entanto, mesmo os melhores compiladores podem ser frustrados por bloqueadores de otimização, aspectos do comportamento do programa que dependem fortemente do ambiente de execução. Os programadores devem ajudar o compilador escrevendo código que possa ser otimizado prontamente. O primeiro passo na otimização de um programa é eliminar trabalho desnecessário, fazendo o código executar sua tarefa pretendida da forma mais eficiente possível. Isso inclui eliminar chamadas de função desnecessárias, testes condicionais e referências de memória. Essas otimizações não dependem de propriedades específicas da máquina-alvo. Para maximizar o desempenho de um programa, tanto o programador quanto o compilador precisam de um modelo da máquina-alvo, especificando como as instruções são processadas e as características de temporização das diferentes operações. Computadores modernos usam técnicas sofisticadas para processar um programa em linguagem de máquina, executando muitas instruções em paralelo e possivelmente em uma ordem diferente da que aparecem no programa. Os processadores modernos são descritos como sendo superescalares, o que significa que podem realizar múltiplas operações a cada ciclo de clock, e fora de ordem, o que significa que a ordem em que as instruções são executadas não precisa corresponder à sua ordenação no programa em linguagem de máquina. O design geral tem duas partes principais: a unidade de controle de instrução IQ, que é responsável por ler uma sequência de instruções da memória e gerar a partir destas um conjunto de operações primitivas para executarem dados do programa, e a unidade de execução EU, que então executa essas operações. A ICU lê as instruções de um cache de instruções, uma memória especial de alta velocidade, contendo as instruções acessadas mais recentemente. Em geral, a ICU busca instruções bem à frente das que estão sendo executadas atualmente, para ter tempo suficiente para decodificá-las e enviar operações para a EU. Um problema, no entanto, é que quando um programa atinge um desvio, há duas direções possíveis para onde o programa pode ir. O desvio pode ser tomado, com o controle passando para o alvo do desvio. Alternativamente, o desvio pode não ser tomado, com o controle passando para a próxima instrução na sequência. Processadores modernos empregam uma técnica conhecida como previsão de desvio, na qual eles adivinham se um desvio será tomado ou não e também prevêem o endereço-alvo para o desvio. Usando uma técnica conhecida como execução especulativa, o processador começa a buscar e decodificar instruções para onde prevê que o desvio irá, e até começa a executar essas operações antes que tenha sido determinado se a previsão de desvio estava correta. Se mais tarde determinar que o desvio foi previsto incorretamente, ele redefine o estado para o ponto do desvio e começa a buscar e executar instruções na outra direção. A lógica de decodificação de instruções pega as instruções do programa real e as converte em um conjunto de operações primitivas. Cada uma dessas operações realiza alguma tarefa computacional simples, como adicionar dois números, ler dados da memória ou escrever dados na memória. Para máquinas com instruções complexas, como processadores x86, uma instrução pode ser decodificada em múltiplas operações. A EU recebe operações da unidade de busca de instruções. Normalmente, ela pode receber várias operações a cada ciclo de clock.
Essas operações são despachadas para um conjunto de unidades funcionais que realizam as operações reais. Essas unidades funcionais são especializadas para lidar com diferentes tipos de operações. A leitura e escrita na memória são implementadas pelas unidades de carga e armazenamento. A unidade de carga lida com operações que leem dados da memória para o processador. Esta unidade tem um somador para realizar cálculos de endereços. Da mesma forma, a unidade de armazenamento lida com operações que escrevem dados do processador para a memória. Ela também tem um somador para realizar cálculos de endereços. Com execução especulativa, as operações são avaliadas, mas os resultados finais não são armazenados nos registradores do programa ou na memória de dados até que o processador possa ter certeza de que essas instruções realmente deveriam ter sido executadas. Operações de desvio são enviadas para a EU não para determinar para onde o desvio deve ir, mas sim para determinar se foram previstas corretamente. Se a previsão estiver incorreta, a EU descartará os resultados que foram calculados além do ponto de desvio. Ele também sinalizará à unidade de desvio que a previsão estava incorreta e indicará o destino correto do desvio. As diferentes unidades funcionais são projetadas para realizar diferentes operações. Aquelas rotuladas como executando operações aritméticas são tipicamente especializadas para realizar diferentes combinações de operações de inteiros e ponto flutuante. À medida que o número de transistores que podem ser integrados em um único chip de microprocessador cresceu ao longo do tempo, modelos sucessivos de microprocessadores aumentaram o número total de unidades funcionais, as combinações de operações que cada unidade pode realizar e o desempenho de cada uma dessas unidades. Cada operação é caracterizada por sua latência, significando o tempo total necessário para realizar a operação, o tempo de emissão, significando o número mínimo de ciclos de clock entre duas operações independentes do mesmo tipo, e a capacidade, indicando o número de unidades funcionais capazes de realizar essa operação. Vemos que as latências aumentam ao passar de operações de inteiros para operações de ponto flutuante. Vemos também que as operações de adição e multiplicação têm tempos de emissão de 1, o que significa que a cada ciclo de clock, o processador pode iniciar uma nova operação desse tipo. Esse curto tempo de emissão é alcançado através do uso de pipelining. Uma unidade funcional com pipeline é implementada como uma série de estágios, cada um dos quais realiza parte da operação. As operações aritméticas podem avançar pelos estágios em rápida sucessão, em vez de esperar que uma operação seja concluída antes que a próxima comece. Essa capacidade só pode ser explorada se houver operações sucessivas e logicamente independentes a serem realizadas. Unidades funcionais com tempos de emissão de um ciclo são ditas como totalmente pipelined. Elas podem iniciar uma nova operação a cada ciclo de clock. Os projetistas de circuitos podem criar unidades funcionais com amplas faixas de características de desempenho. Criar uma unidade com latência curta ou com pipeline requer mais hardware, especialmente para funções mais complexas como multiplicação e operações de ponto flutuante. Como há apenas uma quantidade limitada de espaço para essas unidades no chip do microprocessador, os projetistas de CPU devem equilibrar cuidadosamente o número de unidades funcionais e seu desempenho individual para alcançar um desempenho geral ideal. Para melhorar o desempenho de programas, é fundamental entender como os processadores modernos operam. Existem dois limites fundamentais no desempenho de um programa. O limite de latência, que é encontrado quando uma série de operações deve ser realizada em sequência estrita, porque o resultado de uma operação é necessário antes que a próxima possa começar, e o limite de throughput, que caracteriza a capacidade bruta de computação das unidades funcionais do processador. Uma técnica importante para otimizar programas é o desenrolamento de loops. Isso envolve uma transformação que reduz o número de iterações para um loop, aumentando o número de elementos calculados em cada iteração. O desenrolamento de loops pode melhorar o desempenho de duas maneiras. Primeiro, reduz o número de operações que não contribuem diretamente para o resultado do programa, como indexação de loop e ramificação condicional. Segundo, expõe maneiras pelas quais podemos transformar ainda mais o código para reduzir o número de operações nos caminhos críticos da computação geral. Outra técnica importante é aumentar o paralelismo, por exemplo, usando múltiplos acumuladores ou realizando reassociação de operações. Isso permite que o programa faça melhor uso das múltiplas unidades funcionais e suas capacidades de pipeline. No entanto, essas transformações podem alterar o comportamento do programa para operações não associativas, como adição e multiplicação de ponto flutuante, então deve-se avaliar se isso afetará significativamente o resultado.
Existem vários fatores que limitam o desempenho de programas em máquinas reais, como o spilling de registradores, quando um programa tem um grau de paralelismo que excede o número de registradores disponíveis, e as penalidades de previsão e erro de previsão de desvios. Ao otimizar grandes programas, é importante focar nossos esforços nas partes que consomem mais tempo. Perfiladores de código e ferramentas relacionadas podem nos ajudar a avaliar e melhorar sistematicamente o desempenho do programa. Essas ferramentas podem dividir o tempo de execução abaixo do nível de procedimento para estimar o desempenho de cada bloco básico do programa. Ao abordar o desenvolvimento e otimização de programas, devemos considerar como o código será usado e quais fatores críticos o afetam. Em geral, os programadores devem fazer uma compensação entre quão fácil um programa é de implementar e manter e quão rápido ele é executado. Em nível algorítmico, uma simples ordenação por inserção pode ser programada em questão de minutos, enquanto uma rotina de ordenação altamente eficiente pode levar um dia ou mais para implementar e otimizar. Em nível de codificação, muitas otimizações de baixo nível tendem a reduzir a legibilidade e modularidade do código, tornando os programas mais suscetíveis a bugs e mais difíceis de modificar ou estender. Para código que será executado repetidamente em um ambiente crítico de desempenho, uma otimização extensiva pode ser apropriada. Um desafio é manter algum grau de elegância e legibilidade no código, apesar das transformações extensivas. Em resumo, a otimização de programas requer uma combinação de bom design algorítmico, compreensão das limitações dos compiladores, conhecimento da arquitetura do processador e o uso de técnicas específicas de otimização. Embora o processo possa ser desafiador, os ganhos de desempenho podem ser substanciais, frequentemente melhorando o tempo de execução por ordens de magnitude.